nós vimos a organização do Mundo Ecumene e fizemos isso em 2 aulas. Aliás, em 3 aulas, me salvo engano, 3 aulas, porque 2 aulas nós ficamos só na letra D do Mundo Ecumene, para você ter uma ideia. Se você for olhando aí na apostila, número 3, letra D, você vai ver que a introdução aí é santos e fiéis irmãos em Cristo. Nós ficamos, Rogério, 2 aulas nesse tema. E nós vimos por que Paulo começa falando aos santos, irmãos, fiéis. É porque, como eu estou dizendo, eu não posso, digamos, a dizer certeza, eu tenho certeza da salvação do outro, mas eu sinto que o outro caminha para a salvação, eu vejo as obras, eu vejo os frutos, e isso tem que trazer para mim o que é uma segurança. Para mim, todos são bons, até que provem o contrário. Para quem é bom, tem que ser assim, irmãos. Você não pode, porque senão você se torna uma pessoa pré-conceituosa. Por que se fala aí, por exemplo, de homofobia? Porque uma pessoa que tem comportamentos equivocados na sua vida sexual não é bem-vindo numa igreja. Aqui é bem-vindo. Venha, meu amado. Sente-se, você vai ser amado. Nós estamos aqui para amar, interceder e ensinar. E o resto é com Deus. A pessoa é bem-vinda. Jesus não selecionava ninguém. De vez em quando ele mandava umas farpas. Você vê que lá em João 8,44, ele diz: olha, vocês não ouvem a minha palavra, porque não podem ouvir, vocês são filhos do diabo e tal. Quando ele mandava uma letra para alguém, ele dizia: ó, quem está aqui no meio, sabe? Ele estava falando para uma multidão. João 8,44, não precisa colocar aí não, mas você pode consultar em casa. E ele, de repente, ele diz: olha, aqueles que não me ouvem, os que não podem me ouvir, sabe por que não me ouvem? Porque não são das minhas ovelhas, porque são filhos do diabo, que é pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Estou explicando João 8,44, para você entender que Jesus jogou ali para um grupo que ele sabia que não podia ouvi-lo. O que eu quero agora, sabe, mostrar hoje, nessa ligação, é que nós ficamos 2 aulas, para você ter uma ideia, falando sobre esse tema, porque o que nós precisamos definitivamente entender é que há essas 4 realidades de mundo, né? O mundo cosmos, o mundo aion, o mundo ecumene e o Seol. E acredite, está cheio de crente que ao invés de estar procurando viver uma vida de santificação nesta terra, está preocupado com o inferno, com medo do inferno, ensinando escatologia, falando como é o diabo, como seria o inferno. Irmão, não me interessa. Me interessa que quanto mais nós buscarmos o eixo espiritual na nossa vida, mais nós vamos, sabe, estar tranquilos com essa situação. Ainda te falo mais, Deus começa a nos alertar, o Espírito ele te alerta, sabe por quê? Porque luz com trevas não combina. Então, quanto mais você alimentar a tua fé pela palavra, como diz Romanos 10,17, mais você vai estar fortalecido. Sabe aquele carro com tanque cheio? Que você pisa no acelerador mesmo e vai embora. Já viu aquele carro quando está na reserva? Que você anda no sapatinho, como dizia um colega meu: não, só ando no sapatinho porque eu estou na reserva. Vai devagarinho, não afunda muito o pé no acelerador, não ultrapassa, fica ali porque está na reserva. Fica na banguela na descida, passa risco, está cheio de crente aí andando na reserva, irmão. Os cristãos, graças a Deus, uma vez o bispo Gustavo, nosso bispo de Nova Iguaçu, disse para mim: olha, quem é da Cristo Vive não pode nunca reclamar e usar Oséias 4,6. Porque diz que o povo tem sido destruído porque falta conhecimento. Porque aqui nós lançamos o conhecimento do altar. O nosso Amilcar, né, que é xará do pai, do paizinho do nosso apóstolo, do irmão, né? Lembrava aqui a bispa Alda, que também era o nome do pai. Foi a bispa Alda que me lembrou? Foi? Né? Que era o nome do pai do nosso apóstolo também. Ele me dizia agora há pouco: bispo, eu estou aqui, está pela primeira vez conosco, trouxe o seu amigo Jurandir, estou aqui pela primeira vez, porque eu tenho ouvido o apóstolo pelo rádio, o que ele diz combina com o que eu acredito. Quer dizer que tem muitas pessoas, irmão, nós temos muito trabalho a fazer, porque o que tem de povo de Deus sendo destruído aí fora por falta de conhecimento, Jesus chegou a dizer que os guias cegos conduzem o cego para o abismo. Pessoas vivendo aquém dessa realidade, quando o que é tão fácil, é tão simples, é só uma questão de eixo espiritual. Sabe, Gálatas 5,16, muito tempo eu não cito esse versículo aqui, mas teve um culto que nós ficamos o culto inteiro falando sobre Gálatas 5,16, só antes da vírgula. Gálatas 5,16, quando Paulo diz assim: digo porém, na versão revista atualizada João Ferreira de Almeida, ele disse: digo porém,
andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Entende? Então é tão simples. Agora, como eu vou andar no Espírito? Para andar no Espírito, amado, eu preciso ter o Espírito alimentado. Como é que eu vou andar na minha Ferrari? Tem que ter gasolina no tanque. E a gasolina é a palavra, é a pregação da palavra que alimenta a nossa fé. Então, nós estamos alinhados nisso. E aí, irmão, quando você está na fé, irmão, não adianta, porque se até um ímpio chega perto de você, você vai ter autoridade, você vai ter intrepidez, o teu Espírito vai te revelar. Olha que coisa. Às vezes eu digo para minha esposa, amor, às vezes eu vejo uma situação, e acredito até no nosso meio, porque se a nossa igreja fosse perfeita, nós já estaríamos no céu, não estaríamos na terra. É a melhor igreja sobre a face da terra, mas aqui não há perfeição. Há pessoas que buscam a perfeição, mas também algumas pessoas que por aí passam aí, que não estão buscando a perfeição. Às vezes eu digo para minha esposa, falar, tem coisas que eu não gostaria nem de ver, mas eu vejo. E acreditem, cada dia eu vejo mais. Entende, Valéria? E é disso que eu estou falando. Porque para entrar nesse assunto aqui, olha, o número 4 diz assim, o termo Hades, equivalente ao grego da palavra hebraica Seol, usualmente transliterada para o português por Seol, que no sentido bíblico mais amplo se traduz por inferno. Mas agora vamos entrar, eu não quero entrar nada, vamos entrar no mundo do céu, não, ninguém aqui nunca vai entrar no mundo do céu, né? Mas apenas pedagogicamente, né? Vamos ver aqui algumas questões interessantes. Mateus 16, 18, olha, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui tem um erro clássico, né? Você sabe que, por que as igrejas, de maneira geral, são tão frágeis? Às vezes raquíticas, as pessoas são frágeis. Por quê? Porque primeiro que não entendem esta palavra dos originais, porque o Senhor não estava fundamentando a igreja dele sobre Pedro, ele estava fundamentando a igreja dele sobre si, e era uma conversa com Pedro. Ele disse, Pedro, também te digo, tu és pedrinha, mas sobre esta pedra, quer dizer, sobre a minha vida, eu edificarei a igreja. Só que tem um detalhe importante, que seria revelado somente ao apóstolo Paulo. Onde Cristo está hoje? Onde Cristo tem que estar hoje? Dentro de cada um de nós. Você pode fazer uma remissão e colocar Colossenses 1:27. Colossenses 1:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, quando nós vivemos a nossa vida no eixo espiritual, o Espírito de Deus que habita em nós, ele se manifesta, e a glória de Deus dele se manifesta, e é isso que forma a igreja de Deus sobre a face da terra. Agora não é o que nós vemos por aí. Não é verdade, Oiô? A gente vê por aí pessoas, às vezes, dando mau testemunho, pessoas, sabe, que envergonham até o Evangelho, porque sequer não entenderam essa questão. Agora, quando é Cristo em nós, quando nós estamos no eixo, quando nós estamos bem alimentados, irmão, o inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. A começar pela nossa casa. Eu tenho dito, quando a tua casa for uma igreja, primeiro, quando a tua vida for uma igreja, a tua casa vai ser uma igreja, e enquanto isso acontecer e você vier aqui, isso aqui será uma igreja. Se um dia, né, nós vendêssemos isso aqui, mudássemos daqui, não vai prevalecer, isso aqui jamais vai fechar, aqui foi fundado por Deus, uma estratégia de Deus, e aqui começasse a funcionar uma oficina de carro, uma agência de automóvel, não seria mais igreja. Então, o edifício só é igreja se for frequentado por igrejas. Provérbios 15:24 diz, para o sábio há o caminho de vida. Olha, para o sábio há o caminho da vida, que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Vamos pensar nisso com a graça de Deus. Quem é sábio? O sábio é aquele que sabe que não sabe o que não sabe. Viu? Você sabe que há muitos sábios que às vezes pensam, para quê? Para que eu vou numa escola de capacitação? Eu me encanto quando eu vejo uma bispa Guacira que está há 33 anos, né? 33 anos, com o nosso apóstolo Miguel Ângelo. 33 anos, amados.
o Marulício, a Lígia, mais ou menos por aí também, não é? O nosso general, né? A Rose, pessoas aqui, amados, que acompanham, eu poderia, possivelmente 80% aqui acompanham o apóstolo há mais de 20 anos, igual a mim, pelo menos 20 anos, sabe? E me encanta, porque eu vejo que são pessoas que entenderam. Terça-feira é escola de capacitação, tem um bispo lá que fala pelos cotovelos, tem gente que diz até que ele enche linguiça, então eu quero ser uma linguiça espiritual, amém, sabe? Porque tem gente que é sábio aos próprios olhos. Quem sabe que sabe tudo, na verdade não sabe nada. E quem sabe que não sabe, esse é sábio. Porque tem sempre alguma coisa a ouvir, tem sempre alguma coisa a mais. Sabe, eu estou aqui para isso, Deus me colocou para isso. Eis-me aqui. Eu me humilho perante a mão de Deus, sabe, eu me coloco debaixo da mão de Deus para esse propósito, porque não me interessaria pessoas que pudessem vir aqui sem essa visão, sem esse desejo. Então, essa questão da sabedoria, e é interessante que ele diz, quer dizer, olha bem, para o sábio há o caminho da vida que o leva para cima. O que é isso? Nesta vida, quando você está aqui, irmãos, sabedoria, desculpe, na terra do pé junto não precisa. Sabe qual é a terra do pé junto? Aquela que todo mundo fica com o pé junto assim, ó, né? O importante é enquanto o seu pé está apontado para frente, depois que apontar para cima, amado, não precisa sabedoria. No céu não haverá separação de nada disso. Isso é para aqui, para a terra. É você viver aqui na terra, vivendo o céu aqui na terra. E nós temos essa condição. E o céu e o inferno, para que serve? Não serve para mim. Eu posso afirmar da minha vida, eu vou dizer, você diz para a tua, para mim não serve. Grite aí, coloque aí na internet. Se está pela internet, coloque aí na nossa página. O inferno para mim não serve. Né? Mas tem o Roberto Carlos, e que tudo mais vá para o inferno, né? Menos eu. Diga aí, menos eu. Irmãos, só que tem uma coisa, tem pessoas que não vão para o inferno, mas vivem um inferno nessa vida, ou fazem dessa vida um inferno. São os filhos de Deus distraídos. São aqueles que às vezes acham que já sabem de tudo. Tem gente que podia estar aqui conosco agora, por exemplo, mas preferiu, sei lá, o quê? Ir para a feira, que tem aqui perto. Bem faz a Rosa, que vem para o culto e depois do culto passa lá. Quem está pagando R$10 agora numa dúzia de banana, depois a Rosa paga R$3. Olha só, gente, imagine, não é nem a dúzia, o cara junta aquele monte assim, né? Essa é a pessoa sábia, gente. Por isso que a casa dela já tem até granito nos 3 andares. Economiza, que é uma beleza. Tem gente que foi lá agora, podia estar no culto, está vendo, Gerson? Então, nós temos essa condição, né, de estarmos aquém disso. O que é o inferno? Está aí, Judas capítulo 1, versículo 6, olha lá. Os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Que anjos são esses? Às vezes a pessoa diz assim, poxa, mas Deus é tão bom e Deus é perfeito, mas então, como é que ele criou o diabo? Não, Deus não criou o diabo, Deus criou Lúcifer. Deus criou um anjo de luz, né? E o Lúcifer se tornou o diabo, popularmente conhecido por nós, por causa da desobediência. Então, há uma questão só com Deus, é o seguinte, filhos de Deus, criaturas, todos somos, tem gente que fala assim, mas espera aí, todos somos filhos de Deus. Não, irmãos, todos somos criaturas de Deus. Filhos de Deus, só os que ele selecionou para a salvação. Está em Romanos 8, do 28 ao 30. Conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Pode colocar aí do lado da sua apostila se você quiser, Romanos 8, 28 a 30. Mas olha, não fique assustado, é muito conhecimento, é muita informação, graças a Deus toda a glória. Você está numa pós-graduação, eu estou aqui, é assim mesmo falando, às vezes eu me assisto também para tentar melhorar, até a minha dicção, claro, meu Deus, eu falo tão correndo às vezes, mas é pouco tempo, a hora corre e nós precisamos passar a informação.
agora, graças a Deus, para a vida do nosso Wesley, né, que grava os cultos, além de passar ao vivo, e depois eu posso postar para você. Então você vai ter esse material todo no nosso canal Missões Cristo Vive, o canal do YouTube, tá bem? Para você poder estar olhando com mais detalhes. Mas a verdade é que há um povo que é um terço, eu tenho dito, é por isso que não há, aqui nem, não pode ser tudo certinho, porque se for tudo perfeitinho não é terra, é céu. Então para isso existiu essa combinação, 1/3 de perdidos, 2/3 de salvos. Agora, existe um lugar reservado para 1/3 dos perdidos, quer estejam eles em vida conosco ou ainda em espírito, no mundo espiritual. Ele está preparado, ele está dizendo ali, olha, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, estes tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal, para eles está reservada a negridão das trevas. Judas 1,13, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Olha, irmãos, vocês estão vendo? Lembra que eu falei, eu não posso afirmar e ter certeza que Deus não me deu essa autoridade, mas eu vejo os frutos, e quanto mais no Espírito, mais você observa essas situações, porque os ímpios do mundo aion que estão aqui entre nós, né, eles acabam mostrando isso aí nas suas vidas. Ele diz, olha, estrelas errantes para as quais, só que há uma diferença, há um momento conclusivo disso tudo, e ele diz, guardada a negridão das trevas para sempre. Está falando do inferno. Fogo eterno. Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aqui o nosso apóstolo diz, olha, na página 27 do livro, nós estamos usando este livro. Claro que a apostila não está acompanhando totalmente os textos do livro, vale a pena você adquirir o livro, onde existe uma fundamentação também sobre as duas sementes, maravilhoso, né, esta tese do nosso apóstolo, mas eu pego algumas coisas aqui para a gente didaticamente ver que o material é relacionado, claro, ao livro. Essa apostila foi uma das primeiras apostilas de seminário que eu participei com o nosso apóstolo, para você ter uma ideia. Eu apenas atualizei para a nossa linguagem, aqui da Escola de Capacitação, mas é um material todo fundamentado na revelação dada ao nosso apóstolo, não poderia deixar de ser, né, não poderia ser de outra forma. Mas aqui na página 27, depois você pode ver no livro, ele diz, nosso apóstolo diz assim, diferentemente do que prega, ensina e defende a tradição evangélica, a lei, né, a tradição que está fundamentada na lei, no ranço da própria igreja romana, ele diz, o Seol é um lugar preparado única e exclusivamente para o diabo, seus anjos e para os filhos da perdição. Quer dizer, aqui não há, eu até ouvia um outro pregador ontem, eu gosto de ouvir vários pregadores para saber como é que andam, né, as informações no mundo evangélico, e ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia, olha, tem muita gente, tem muito cristão, essa pessoa ela está começando a entender a graça de Deus, acredito que esteja assistindo o nosso ministério. E ele dizia, olha, tem muita gente que acha mais fácil pregar para a igreja, ter medo do inferno e do diabo, porque segura as pessoas na igreja por causa do medo. Irmãos, não adianta, a lei, ela coloca medo e ela obriga e escraviza as pessoas. A graça, ela liberta, ela ensina, ela convence as pessoas. Diga, obrigar é escravidão. Convencer é liberdade, é autoridade, é graça de Deus. Então a lei obriga, diga, a lei obriga, a graça convence. É só ensinando que se convence, amados. Então você está entendendo a diferença? Que classe de evangélicos nós somos, amados. Aquela classe que está lá em 2 Pedro 3, 10 a 18, não precisa colocar no telão, não dá tempo, mas você pode anotar aí 2 Pedro 3, 10 a 18, quando o próprio apóstolo Pedro, que foi mais quem confrontou Paulo lá nos Atos dos Apóstolos,
2 Pedro 3, 10 a 18, todo cristão da graça de Deus deve ler muito isso e ter isso na ponta da língua, porque 2 Pedro 3, 10 a 18, eu já falei 5 vezes, quando eu falo mais de 3 é para você tentar decorar, né? 2 Pedro 3, 10 a 18, pela 6ª vez eu falo, eu vou só explicar, não precisa colocar não, Joás, porque não dá tempo, mas Paulo diz assim, olha, ele está falando para os judeus, ele diz, olha gente, vocês deviam fazer como faz um povo que vive em santo procedimento, que espera e apressa a vinda de Cristo. Esse povo ouve e faz e segue as coisas que Paulo ensina nas suas epístolas, coisas difíceis de entender, e ele diz, olha, esse povo espera e apressa a vinda de Cristo. Lá no 18 ele diz, antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo ensina, sabe, aos próprios judeus, diz, olha, quem dera vocês pudessem ouvir, igual alguns estão já ouvindo, o que Paulo ensina nas suas epístolas. Então, não precisa ter medo do inferno. Eu digo sempre, muito tempo que eu não digo isso aqui, eu nasci em lar evangélico, até os 22 anos de idade eu fui criado na tradição, e desculpe, eu glorifico a Deus pela vida dos meus pais, da minha família, dos meus líderes até aquela idade, né, que eu tive, mas lamento, porque eles não podiam me dar o que eles não tinham, sabe, a pessoa não pode dar aquilo que não tem, eles não tinham a revelação da graça de Deus. Graças a Deus um dia eu conheci esse ministério, e hoje eu posso reinar em vida, mas não foi sempre assim. E eu antigamente, eu ia à igreja para ser salvo. Hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo. Vou repetir, hein? Muito tempo eu não falo isso. Antes eu ia à igreja para ser salvo. Hoje eu venho à igreja porque eu sou salvo. Entendeu? É isso. Então não é por causa do inferno, não é porque eu tenho medo do inferno, é porque eu sei que isso aqui é a minha eternidade. Quando eu estou sobre o altar, quando eu estou louvando, quando eu estou glorificando a Deus, quando eu estou orando, quando eu estou servindo a Deus, eu estou vivendo o que eu vivi antes da fundação do mundo e o que eu vou viver depois da consumação dos séculos. Isso nos traz alegria, nos traz regozijo, nos traz a realização. O crente da graça de Deus, amados, ele tem realização. Ele tem prosperidade. Ele tem domínio sobre a situação. Ele vive a sua existência eterna nessa terra. Ele colhe vida eterna, né? Gálatas 6,8, já usei isso aqui nas aulas anteriores. Gálatas 6,8 diz que o que semeia para o Espírito colherá vida e paz. É vida eterna, colhe vida eterna aqui nessa terra. Gálatas 6,8 diz que o semeia para a carne, colhe corrupção. Corrupção é o quê? Coisas corruptíveis, coisas que degeneram, coisas deste mundo. Colhe, semeou para a carne, só vai colher coisas desse mundo. Agora, semeou para o Espírito, colhe vida eterna. Colhe a certeza da salvação, colhe a segurança de que Deus está no controle, colhe a segurança de que você é mais do que vencedor. Romanos 8, né, do 37 ao 39, diz isso. Você colhe vida eterna. Depois, Mateus 13, 41 e 42, olha, mandará o Filho do Homem, os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Volta ali no 41. Mandará o Filho dos Homens, os seus anjos que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, os que praticam a iniquidade. Tem gente que pode pensar num versículo desse, pode dizer assim, olha aqui, mas está tirando do seu reino, pessoas do seu reino. Não, mas é como se eu dissesse que eu chegaria aqui na igreja hoje, né? Lembra que o que o Senhor disse na parábola do joio e do trigo, que ele diz, o agricultor, ele no tempo certo, ele tira o joio do meio do trigo? É isso. É como se eu chegasse aqui, nesse momento agora, né, o momento do arrebatamento, pessoas aqui no meio, que reino é esse? Este mundo, ele será transformado em uma nova grei. Será o reino eterno. E deste reino eterno, será retirado, então, esse povo. Você está entendendo? Deixa eu te lembrar, você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Que se a gente passar batido num texto desse, depois alguém pode vir e dizer, espera, eu tenho um versículo. Não tem mais. Não tem mais. Você está entendendo? Porque
eu estou aqui, como disse Calvino, não é? Conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Contra fatos não há argumentos, e contra argumentos baseados em fatos não há argumentos. Os nossos argumentos são baseados em fatos bíblicos. Hebreus 11 diz: a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então o Espírito vai nos mostrando e nos revelando essas coisas. E o nosso apóstolo ainda diz mais aqui, depois do versículo 41 e 42 que nós lemos. Eu digo, eu não trago vocês aqui para ler o livro, né? Seria quase que uma traição minha à sua confiança, né? Se eu fizesse isso, um abuso à sua confiança. Isso você pode fazer em casa, mas tem algumas partes que é importante a gente pensar, porque ele diz aqui, depois do versículo 41 e 42 de Mateus, nós já lemos o 42? Já lemos, né? Isso, ó, lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro, ranger de dentes, que é o inferno. Nunca um filho de Deus predestinado desde antes da fundação do mundo para a vida eterna conhecerá tormento do fogo eterno. Antes, após a morte, viverá na glória, no seio de Abraão, desfrutará das bênçãos celestiais. Não há nenhuma hipótese do homem resistir ao chamado de Deus e optar por perder-se. A graça de Deus é irresistível, ninguém pode resistir ao soberano Senhor. Podemos testificar isso na igreja Cristo Vive. Alguns membros foram bruxos, feiticeiros. Eu não vou te chamar aqui porque a pessoa até ingloriamente confessa, mas eu sei, algumas pessoas que têm mais intimidade aqui, que já tiveram essa amarga experiência, né? E já passaram por esses lugares, mas um dia, né, aprove Deus que se manifestaria a salvação. Por quê? Porque antes da fundação do mundo, isso já estaria, né, decidido no céu. Isso é que o apóstolo Miguel Ângelo vem mostrando aqui, né, dos testemunhos que nós temos. Apocalipse capítulo 19 e 20, assim, coloca aí, por favor, é isso que eu estava querendo me lembrar aqui, que eu tinha, hoje eu dei eu faço várias releituras e leituras analíticas, críticas, exploratórias, os 4 níveis de leitura, sempre no livro do nosso apóstolo. Hoje eu estava fazendo uma leitura aqui crítica, que é aquela leitura mais rápida, e eu peguei esse texto aqui, você pode anotar aí, Colossenses 2,14 na sua apostila, Colossenses 2,14, quando ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Pois no Colossenses 1,13 ele diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como sempre fomos ovelhas e apenas comportávamos-nos como lobos, Deus nos tirou do mundo da perdição, no qual estão e permanecerão os filhos do diabo. Quer dizer, a diferença é que o mundo, cosmos, que jaz no maligno, que terá que ser destruído, como lá em 2 Pedro 3,10, ele começa dizendo que está entesourado para ser destruído pelo fogo, né? Ele diz, olha, este mundo que também comporta o mundo ocumene, que somos nós, e o mundo aion, quando a manifestação ainda não foi salva, nós estamos à deriva. Nós estamos à deriva neste mundo, né? Como Paulo diz aos Efésios, ele diz, como os demais filhos da ira. Só que há um momento que há esta separação, né? Que há já aqui na terra. E aí é o que eu digo, quem não entende isso, não vive, né? não consegue aproveitar toda essa oportunidade que Deus nos dá. Daqui já começa a separação. Então, nós já não precisamos ter medo do inferno, não devemos ter medo do inferno, porque nós já estamos separados, nós já estamos no mundo ocumene, aquele que vai direto, meu irmão, não tem risco, não tem perigo nenhum. Apocalipse 19, versículo 20, diz, mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Irmãos, há pouco tempo tinha um pessoal, cuidado com fake, aquilo que é postado que não é real é fake, uma coisa aparente. Irmão, o seu sinal já está aí, meu, você foi selado, está lá em Efésios, selado para o dia da redenção. Não tenha medo da besta, só daqueles motoristas de van que às vezes usam besta aí na rua, que são barbeiros, aquela tem que ter cuidado. Você sabe que isso é perigoso, né?
Estamos no minuto final. Tem que rir um pouquinho já, senão a pessoa não aguenta segurar, começa a dar fome meio-dia, né? Mas não precisa ter medo de nada disso, amado. Sabe por quê? Porque ele diz assim: seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Quer dizer que há um lago de enxofre, de fogo, que é para quem? Para eles. Para os ímpios, para aquele 1/3 de perdidos. Agora, o capítulo 20, versículo 10. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Quem é aqui que o diabo pode seduzir? São aqueles a quem o diabo pode seduzir, amados. Ele foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado, aqui está o texto que eu mais queria. Esse aí amarra a boca do falso profeta, né? Do guia cego. Está definido aí, ó. Se alguém não foi achado inscrito, não é escrito. Quem é inscrito não pode ser retirado. Se um de nós fosse para o inferno, Jesus teria que ir também, como diz o apóstolo Miguel Ângelo. Sabe por quê? Porque nós agora somos um com Ele. Nós somos igual àquela limonada. Depois que você pega a água, pinga um limão e mistura açúcar, não tem mais como separar, irmão. Sabe? Aquela mistura bem homogênea, bem batida. Tenta separar um milkshake. Milkshake, a Luísa gosta daquele milkshake do McDonald's, né? Fazer uma propaganda aqui. Eu ainda falo assim, bate bem, que é para ficar bem batido, né? Bem misturado. Não tem mais como separar ali os produtos. Assim nós estamos com Jesus. Um com Ele, um espírito com Ele. Agora, quem não foi inscrito, tenta tirar uma inserção daquela imagem que pintam na nota de 100. Tenta limpar aquilo. Não dá, você vai rasgar a nota, você vai acabar com o dinheiro. Não dá. Então ele diz, mas quem não foi achado inscrito, sabe aquele simpatizante do Evangelho? Sabe aquele que até disse, não, eu sou por causa da fama, porque hoje o meio evangélico é um bom filão, não é verdade? O Evangelho está crescendo, como disse o profeta Amós, hoje há fome, não de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra, porque nós somos a maioria. Quer dizer que há mais cliente, filho de Deus nessa terra, do que filho do diabo. Por isso que o comércio em prol do nome de Cristo está crescendo. Cada dia mais, não se assuste, você vai ver canais de televisão que não são evangélicos, colocando coisas de evangélicos, chamando cantor evangélico, criando, sabe, produtoras de gospel. Por quê? Porque o gospel vai vender muito mais, porque até os 2/3, né, que ainda não receberam a Cristo, porque você imagina, se nós somos a maioria, e a maioria não está dentro da igreja, onde ela está? Mas é um bom público, sabe por quê? Porque eles estão com sede de palavra, e muitos vão usar isso comercialmente, só que vai haver um momento que a esses que usaram comercialmente, quando o anjo fizer aquela raspada assim na nota, vai sair o desenho de Cristo, a imagem de Cristo, que aquela pessoa tentou passar e vendeu por aí. Cuidado, você que me ouve pela internet, atenção, para você não perder tempo na sua vida. Nós não temos tempo a perder. Siga os sinais de Deus. Para pregar para a sua vida, para ser líder para a sua vida, tem que viver o que prega, meu amado. Cuidado com os pregadores do Face, com os pregadores virtuais. Paulo pregava para si, por isso ele foi o pregador da graça de Deus. Então, quando houver aquele controle de qualidade, vai sair a marca de Cristo da pessoa, que era apenas uma marca de merchan, né, que eles falam? Merchandise. Vendeu bem? Vendeu, aproveita, meu irmão, porque o céu não está à venda. O céu é para aqueles 2/3 que foram preparados de antemão. Está lá em Romanos. Leia para casa.
Eu tenho dito aqui, leia os capítulos, vou te dar 4 capítulos, capítulos 6, 7, 8, 9 e 10 de Romanos. Leia que você vai ver que coisa boa. 6, 7, 8, 9, desculpe, eu passei um, são 4 capítulos importantíssimos de Romanos, que vão te mostrar essa questão de carne, espírito, sabe, do que não muda. O capítulo 8 de Romanos é o tema central. Martinho Lutero chamou o capítulo 8 de Romanos de tema central da Bíblia Sagrada, porque ele define, ele é o plano de Deus. Eu tenho chamado assim, né, pela glória de Deus, o plano da criação para os salvos. Capítulo 8 de Romanos, o plano da criação para os salvos. E o resto? O resto, meu irmão, é história da carochinha, o resto é confusão de quem não entende Bíblia, o resto é confusão de quem não confere coisas espirituais com coisas espirituais. Porque só quem não for achado inscrito, esse vai ser lançado para para dentro do lago de fogo, que leia-se inferno, né? Esse aí, olha, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. O inferno existe? Existe, só que nós não temos nada com ele. A palavra final diz: glórias a Deus, porque somos parte do mundo dos salvos, ocumene, inscritos desde o princípio no livro da vida. Aí eu usei Isaías 46:10, que diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Apocalipse 3:5, que diz o vencedor. Quem é vencedor aqui, diga amém. Romanos 8:37 diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. O vencedor, assim vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei. Quer dizer, não dá para apagar. Foi o Senhor que garantiu. De modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Mas será que não dá para perder? Será que eu vou vencer? Será que eu vou vencer? Claro, amado, porque você não é só vencedor. E quem explica isso são as 14 epístolas. Coloque aí Romanos 8, do 37 ao 39. Romanos 8, do 37 ao 39 está na minha mente e no meu coração. Quando Paulo diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou e a si mesmo se entregou. Quer dizer, Cristo na cruz do Calvário disse: tetelestai, consumado está. Está consumado. Depois ele diz: nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem principado, nem coisa do presente, nem do porvir, nada, coisa, criatura alguma poderá nos separar do amor de Cristo que está, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Salvos sempre salvos. Inferno não é nosso lugar. Entendemos os 4 mundos. Sabemos que a Bíblia não tem contradição. A Bíblia fala de 4 mundos. Não tem contradição. A Bíblia tem revelação. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Glórias a Deus. Ao nosso Deus sempre toda honra, glória e louvor. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa terça-feira maravilhosa. Obrigado por cada vida que trouxestes aqui esta manhã. Deus, por cada um que nos acompanha pela internet, Paizinho querido. Seremos deste lugar em paz, com alegria, Senhor. Nós seremos guiados pelo Teu Espírito e guardados pelos Teus anjos. Graças a Deus, Pai, a Tua graça, Senhor, maravilhosa, o Teu amor e as doces consolações, Pai, do Teu Espírito, sejam hoje manifestas sempre em nossas vidas, Senhor, porque sabemos a nossa posição em Ti, Jesus. Sabemos, Deus, que nós fomos inscritos no livro da vida e ninguém pode apagar o nosso nome, Senhor. E Te damos graças, Deus, por esse momento, por esse culto abençoado, por essa igreja, Deus, que prega a verdade, que prega a graça. Graças a Deus, Pai. E o povo de Deus que conhece e sabe que é eleito de Deus, servo do Altíssimo, diga amém.